Olá, então sejam bem-vindos aqui na Caixa Tocando a Mil. Hoje com meu amigo Mairo Menezes. Presente. Esse cara aqui é um dos grandes violonistas que eu tenho aqui na cidade e nós vamos falar um pouco sobre a vida dele. Ele é que importa. Daqui a muito tempo, quando pesquisarem nas redes sociais sobre Mairo Menezes ou sobre Chalé dos Livros, está lá essa figura no nosso episódio número 9, Podcast Cultural Chalé dos Livros. Mais uma oportunidade de nós vermos um cidadão caçapavano e a sua trajetória de vida até os dias atuais. Muito importante esse cara, porque eu conheci um pouco, não só na área musical, um exímio violonista, e essa parte cultural deles, vamos conversar um pouco sobre ele. E a primeira pergunta que todos vocês sabem é aquela pergunta que eu faço aqui. Mairo Menezes por Mairo Menezes. Quem é Mairo Menezes? Seja bem-vindo, muito obrigado, meu amigo. A casa é sua. E me diz, o que tu tem a dizer sobre o Mairo Menezes pequenininho? Como ele começou a sua trajetória cultural na cidade e a sua trajetória até os dias atuais. Mas vamos, quando o Mairo era pequenininho, qual foi a primeira vez que ele pegou um violão e quem é Mairo Menezes? Beleza, então, um abraço aí pro Juliano, é uma boa iniciativa aí, parabéns mais uma vez, né, a esse programa cultural aí, registrando nos anais da história das mídias sociais, algo de extrema importância que é marcar pra posteridade, né, Isso Juliano? aí, cara. Olha. Marcar pra posteridade. Olha a careca aí, ó. A história de pessoas que... Quem dera nós tivéssemos registrado no passado tanta verdade. gente que passou por aqui para nossa cidade, para nós poder estar rememorando hoje as histórias de tanta gente que eu me lembro da minha infância, da Nikita, do Pedrinho Louco, que chamava, do Dodeco, tanta gente que tem uma história com a nossa cidade aqui, com a nossa infância, e se perdeu alguns deles. Não se perdeu na nossa memória, mas se perdeu porque não se fala tanto na história. Mas falar de mim, né, o Mairo Menezes... Quando é que começou a história minha com a música e com a vida cultural, eu posso me reportar lá, Juliano, e aos ouvintes aí que vão estar vendo aí essa rede social aí, nos meus 8 anos de idade. Me lembro lá dos meus 8 anos de idade, quando meu pai começa a me ensinar os primeiros acordes, e os dedos duros ainda no violão, e ele pegava aqueles dedos, e ele agarrava os meus dedos assim no braço do instrumento, e dizia, olha, esse dedo é aqui, ele era meio brabo, meu pai era bem gauchão, meio bronco assim, pegava o meu dedo assim e colocava no traste, dizia, olha isso aqui, ó, a primeira, coloca o dedo aqui, aí meu dedo não queria parar, e eu ia sair aquilo arranhando as cordas, aos 8 anos de idade. Por ali começou a trajetória na música. Um guri muito tímido, que eu era, tímido, um mistério, é verdade, pra tocar um violão na frente dos outros, Deus o livre. Aí comecei a aprender os primeiros acordes e tocava só escondido no meu quarto. Só me trancava no meu quarto e me escondia e pegava ali. Naquela época era muito difícil, nós tínhamos que ir na banca de jornais e revistas para comprar a revistinha da Imprima. Naquela época que Cifra. vinha... Cifra da Clube. Música cifrada. Mas nem existia, né? Cifra Clube, se falar. Hoje em dia eu digo assim, ó, não aprende música quem não quer, porque no YouTube nós demos um clique ali, tem aula, dá pra escolher do jeito que tu quiser. Na época nós tínhamos que ir nas bancas aqui em Caçapava, que eram raras. Se eu não me engano, de umas 2 bancas só aqui em Caçapava, era difícil na época. Vamos lá folhear as revistinhas, tem música inédita, ó, essa aqui dá pra legal pra aprender. Método de violão e guitarra, lá vamos aprender um pouquinho. E colhendo, né? Então começa com o meu falecido pai, hoje já é falecido, começa com ele a história me influenciando e me instigando e me empurrando pra música, né? Tem que tocar, toca isso aí. Aí queria me mostrar pros amigos nas jantas que eles faziam na marcenaria, que nós trabalhávamos com marcenaria na época, altos serões, né, de noite. Aí chegava naquela função, vamos fazer um serão. A primeira coisa era um pedaço de carne numa churrasqueira lá no fundo, um garrafão de vinho tinto ou vinho seco, branco, que ele gostava muito. E aquela, depois das 11h30, meia-noite por aí, largava as madeiras e se atracava nas guitarras e você ia madrugada tocando e fazendo música. E eu no meio disso aí. Cara, tu sabe que tu me lembra
eu me lembro que tu teve uma forte influência com o Daniel Borrone, que foi o argentino que passou, que tocou no Ânsia, que inclusive o pessoal do Ânsia também, a oportunidade que a gente puder, né, nós vamos, vocês estão já estão resgatar essa memória também, né? E me lembro também a questão do Carlos Magno, que também, acho que, eu não sei se tem um certo parentesco contigo. É meu amigo da infância. Teu amigo. Meu amigo da infância. E eu me lembro que vocês eram exímios violonistas ali, e tu tinha um viés tradicional muito forte, uma raiz muito forte, e que eram poucos caras assim que a gente via que eram próximos a gente também, que era mais agorizada do rock, assim. E tu tinha um sentimento legal, que era um sentimento rebelde, que se aproximava muito com o do rock. E aí eu me lembro que exatamente isso aí, me lembro na serralheria, quando passava ali, eu me lembro às vezes tu com os acordes. E o que eu me lembro exatamente disso, assim, ó. E qual é a tua preferência por violão em si? Tu preferia corda de nylon, corda de... Eu aprendi no corda de aço. Meu pai tocava com aço e aprendi na corda de aço. Inclusive me machucava tudo meus dedos e fazia calo, e ele dizia assim, não te preocupa que quando fizer calo vai parar de doer isso aí. E realmente, aí veio a questão de criar o calo. Mas eu sou um amálgama, Juliano. Um amálgama. Eu vinha pensando agora no carro, o que nós vamos falar? Eu vinha pensando, eu sou um amálgama. O que amalgamou na minha vida cultural, instrumental, musical? É o latino, o folclore, o gaúcho, o nativo. Enfim, misturou tudo isso, né? O country rock, principalmente, essa fusão toda do latino-americano, que é do nosso estado e do nosso país aqui, do Brasil, e da nossa cidade, principalmente, Caçapava, aqui no extremo sul do Brasil, é muito essa questão da etnia miscigenada, e isso acabou vindo na minha música. E a rebeldia até hoje tem, uma rebeldia com a energia canalizada hoje, mas ainda permanece. Inclusive tem várias canções que eu estou escrevendo, das últimas que estão saindo agora, que tem bastante protesto nas minhas letras. Depois até dá para nós dar uma palhinha para falar os versos aí para você ver. Mas é essa mistura, né? Essa mescla cultural que acabou vindo. Aí me lembrava também, na minha infância, muitas vezes nas rondas do CTG, eu e meu irmão dormindo, meu pai levava um acolchoado e dobrava aqueles acolchoados e botava embaixo das mesas, assim, nas rondas crioula lá no CTG, e aí de madrugada dava sono, as crianças lá nós dormíamos embaixo das mesas lá. E a música pegando, né, e o folclore. Então essa foi a formação. Então minha vida tem vários marcos, né, elas têm marcos através da canção, através da música. Tem marcos através da minha vida pessoal, aos 8 anos com óculos e o bullying que veio na escola, o zoião, 4 olhos, ceguinho. Tem um marco... bullying, então? Tem também, tem essa história toda, vem se misturando. A música tá misturada. Tanto que nas minhas redes sociais eu tenho, qual é as minhas hashtags ali? Hashtag é arte cristã, hoje por causa da minha fé, arte cristã, motivação, música, cultura, o direito previdenciário e o tributário, que é a área profissional que eu atuo hoje, mas vem toda essa questão. A arte, a motivação, a música e a cultura. Justamente por isso, porque eu levo através da música hoje toda essa experiência de vida que eu acumulei e trago isso tudo para dentro de todas as áreas da minha vida. Cara, é muito legal nisso. Eu me lembro também, e a minha pergunta para ti agora é como é que o tradicionalismo incorporou, como é que tu se aproximou? Foi por causa do teu pai, acredito eu. Mas tu teve o que tu escutava, cara? O que tu escutava assim? Eu vou escutar isso aqui para tirar no violão ou para porque alguma coisa forte a gente sempre tem, um eixo assim musical. Eu mesmo tinha John Bonham do Led Zeppelin na bateria, que é o cara que tu escutava. Sim, entendi. O que tu escutava ali, isso aqui sim. Hoje eu sei que tem exímios violonistas assim, que se destacam como Yamandu Costa, esses caras assim, mas o que tu escutava? Porque nós somos da época da fita cassete, do vinil. A alta dificuldade de conseguir ouvir, né? Fazer audição daquilo que tu gostava e conhecer. Nós conhecíamos pelo rádio, né? Eu era do tempo de um gravador desse tamanho, rodava lá no rádio lá. E aí escutava a música e corria com o gravador e botava perto do rádio, pum, apertava ali o cassete e gravava a música do rádio. Com propaganda às vezes no meio. Mas assim, tem... Aí onde entra a importância, pra mim, né, no meu ponto de vista, dos festivais culturais. Porque nós tínhamos aqui em Caçapava há muitos anos atrás, ali em Vila Nova também teve muitos anos, e não sei se até estão retomando de novo, que são os festivais culturais, onde tem assovio, trova, declamação, dança folclórica, música, interpretação, enfim, é cultural mesmo, ele envolve toda a área
do nativismo e do folclore, né? E ali, dos meus amigos da infância, dentre eles o Carlos Magno, que nós estávamos citando ele aqui, o Daniel Borroni também tem grande influência aí, vem a música argentina, latina, do altiplano, do Peru, da Bolívia, da Argentina, na minha musicalidade, em função, porque ele foi familiar, ele tem laços matrimoniais com o negócio dele ser casado com a minha tia. Ah, é, cara? Agora eles foram separados, depois, muitos anos depois separaram, mas foram casados durante anos, os meus primos geraram filhos, são meus primos. Então o Daniel, ele foi meu tio emprestado, na verdade, eu me arrio nele, né? Quando ele tava aí agora, nós fizemos um recital aqui na Casa de Cultura Juarez Teixeira, e eu dizia, e aí, tio? Que legal, não sabia disso aí, dessa proximidade, cara. Então, ali com o Carlos Magno, o Jango, o Enaldo Luiz, meu compadre, o Paulinho Gonçalves, mora em Eldorado hoje, Guaíba, lá pra aquela região lá. Então assim, ó, essas pessoas do meu convívio aqui, essa gurizada aqui mais do lado da Vila Sul aí, e também a gurizada do centro, tio Toco, que hoje também é músico, baterista. O Toco, que é baterista eu tenho uma também. proximidade muito grande, inclusive há 5, 6 anos atrás a gente teve um acordo, que nós éramos 2 bateristas, mas o músico, eu faço as minhas letras e canto alguma coisinha, mas o Toco canta também e faz letra. E cara, nós tivemos um encontro e gravamos 2 músicas. Que legal. E eu digo, Toco, vamos gravar 2 coisas nossas. Ele disse, tenho 2 coisas. Eu digo, olha, eu quero gravar uma música tua aí, que era a música da Índole. Só que o cara, ele fez a bateria, eu fui tocar a bateria, eu digo, cara, eu quero fazer, tu fazia muito rush, muito progressivo. Eu quero fazer um troço assim de si, retinho, 4x4, ali tentar colocar, vamos fazer? Cara, vamos fazer, e aí a gente gravou. Agora tu me lembrou esse cara, e era Eu vejo ele só nas redes sociais agora. Cara, um dos grandes, eu encontrei com ele, porque ele toca numa banda lá em Porto, e eu tava tocando com outra banda, que as duas têm o mesmo estilo, de country rock. Eu tocava na The Jarps, e ele tocava ele toca ainda, né? Cara, é uma vocalista, agora como é o nome, não, esqueci o nome da banda dele, cara. Mas é uma banda bem conhecida de country rock ali de Porto Alegre, da região. Mas voltando a tocar a tua... Isso, aí veio essa função da influência. Aí veio o festival cultural. Então nesse festival cultural nós acabamos nos envolvendo, inclusive confeccionamos um bombolegueiro, quase estressamos eu e o Magno brincando para fazer um bombolegueiro e fazendo a música autoral na hora ali para levar pro festival. E a partir dali começou isso em 1991 por aí. A partir dali aí abriu o horizonte, assim, porque eu conheci outras pessoas, assim, ó, nós pegamos amizade com outros músicos, outros compositores, outros cantores, outros intérpretes, e acabou somando a essa infância lá com meu pai que começa a influência musical, os meus amigos esses que eu falei aí, depois vocês cruzaram o meu caminho também ali, o próprio Toco, vocês, a gurizada do rock, e eu assim, ó, aquilo foi fundindo na minha vida musical, foi fundindo. Eu sempre sou um cara muito eu penso que nós temos que trabalhar sempre e viver a nossa vida e pautar ela abrindo portas e não fechando as portas. A gente fecha a porta que é ruim, que não presta, coisa que não serve. Tive problema, inclusive o que eu tava falando em faixas, né, 8 anos, óculos, 16 anos, paixão não correspondida, desespero numa relação não correspondida, veio um monte de problema na minha vida pessoal, aí entra inclusive o consumo de substâncias tóxicas, junta, vem 14 anos de busca, meu Deus, onde eu tô, pra onde é que eu vou, o que eu tô fazendo com a minha vida, e meio que perdi no caminho nesses 14 anos. E depois volta de novo pros eixos, conheço a palavra, tenho um processo de conversão a Cristo na minha vida, transforma toda a história, e aí tudo isso é construção no meu ponto de vista. Tudo isso é construção. E vem com a música, sempre a música. Porque em primeiro lugar eu sou músico. Depois eu fui um marceneiro. E hoje eu sou um advogado, mas em primeiro lugar eu fui um músico, eu sou até hoje. Eu não consigo largar. Bom, meu violão tá no carro ali, eu digo, eu vou levar meu violão. É uma cachaça. Se ele fala assim, ó, vamos fazer uma aqui, eu já vou pegar ali, já vou largar, né? Cara, é interessante isso, Mário, porque funde muito com a tua... agora que tu tá relatando, e primeira coisa, muito bom saber que tu tem consciência de ti mesmo e da tua trajetória, que muitas pessoas não têm. Tu traz isso, como tu diz, lúcido, frequente, tu consegue trabalhar bem com isso, tu consegue dizer bem isso, porque é importante a gente conhecer a gente mesmo e até pra gente conhecer o universo, como eu tô sempre dizendo. Conhece a ti mesmo, então, já dizia Sócrates, 400 e poucos anos antes de Cristo. Então tu tem isso muito bem lapidado em ti. Essa questão do tradicionalismo, como disse, é muito interessante, porque 91 tá batendo assim quando eu tô numas bandas, no Armagedon, na banda, nós queríamos tocar heavy metal pesado e rápido, mas nós soava como Black Sabbath, mais arrastado, e cara, assim, ó,
me lembro exatamente desses detalhes. Mas eu não me lembro, Mairo, se tu chegou a tocar em alguma banda, algum grupo, conjunto musical para fazer uma. Eu me lembro que tu era muito mais individualista ou pequenos grupos de festivais. Né? Aí a influência, assim, do que eu ouvi, depois nós vamos retomar isso aqui para nós fechar esse parênteses aí qual é a minha formação musical lá na base e o que eu ouvia. Isso, foi a pergunta. O que eu ouvia? Eu me lembro que tocava Raul, mas eu acabei. O Raul eu conheci com 8 anos também. Eu fui pra casa da minha tia, eu e meu irmão passar férias em Bagé, que eles moravam lá naqueles. Hoje tem uns silos lá no lugar que era a vila, nos Coradini, chamado Engenho dos Coradini lá. E lá na casa dela eu conheci o pacote selado do Raul Seixas. Um dos primeiros discos que saiu dele, lá no comecinho lá da história dele também, 80 e pouco, nem me lembro, eu no 80 e pouco, eu era peazão, 8 anos tô te falando, isso eu tinha 1980. Aí, Raul Seixas, a partir dali, então assim, mas conheci outras influências, o Zé Ramalho, o pessoal nortista aí, o Alceu Valença. Pode ver que a música dessa gente toda, ela vem uma mescla do folclore nordestino, dentro da mistura com o rock, com aquela coisa ali do regionalismo. E isso veio pra dentro de mim também, musicalmente falando. Essa influência passou pra mim. Veio o nativismo, veio o gauchismo também, não tanto o gaúcho, assim, que é mais voltado pro vaneirão, pra música do baile, pra dançar, não era tanto isso. Sempre a música, ela acabou me chamando pra um viés mais histórico e mais cultural. Nativista. E cultural, sempre com essa questão assim, ó. Porque o gaúcho que eu aprendi e acabei absorvendo, ele tá escasso hoje. O gaúcho está em extinção hoje. Eu conheço alguns gaúchos, entre eles um que é casado com a minha prima, que é o João Areço, que ainda é gaúcho, vive no Lombo do Pingo. Inclusive a mãe deles tinha escritório de despachante, queria deixar para eles a sucessão. Nenhum dos meninos, dos filhos homens, seguiram, porque se criaram sob a influência do avô numa fazenda ali em São Gabriel e viraram peão. Ele trabalhava de peão, hoje é capataz e domador, trabalha só com doma, é guasqueiro. É um dos poucos gaúchos que eu conheço. Tem poucos, tem alguns ainda, mas já está se extinguindo. Porque, inclusive, se nós voltamos na etimologia da palavra, que eu gosto muito de ir na raiz das coisas. Muito legal. Não é nós ficar na superficialidade, ai que bonitinho, lá eu boto a bombacha, sou gaúcho. Não, o gaúcho ele vem de um termo pejorativo depois da Guerra Guaranítica, de um estupro, vítima de um estupro, de uma violência, a campo fora, largado. Então essa coisa toda eu fui buscar essa fonte, assim. E o mais interessante na minha vida, que além de eu conhecer nos livros também, que Deus me deu esse privilégio de conhecer nos livros, eu também convivi com esse tipo de pessoas. Eu tive essa experiência, porque eu falo pra ti do meu pai, e o meu pai foi uma pessoa que me deu muitas oportunidades na minha vida, abrindo portas pra mim dessa convivência com esse tipo de gente, que morando no campo, ligada na campanha, com a função das caçadas, das pescarias, dos acampamentos, e a música sempre lá. Mas, o que eu ouço? Aí vem essa função do Raul, dos regionalistas. Mas quando começa a convivência com os argentinos ali, porque a minha tia, a falecida tia Inês, foi em 1982 morar em Argentina, quando ela vai pra lá e eu começo a ter contato com esse pessoal que vinha passar férias aqui, e eu ir pra lá e eles vinham pra cá, eles acabaram me entregando, Jorge Cafrune, Atahualpa, outros grandes compositores do folclore argentino, Mercedes Sosa, La Negra. Então assim, acabei conhecendo muito do folclore castilhano, em função dessa amizade. Aí eles me mandavam na época uma caixinha de papelão por correio com cassete dentro pra mim ir botando no meu acervo. Peteco Carabarral, que já é mais novo, já mistura guitarra elétrica, bateria com música de folclore, que não é aquele folclore puro com bombo e violão só acústico. Então assim, ó, isso tudo foi influência que veio. O rock também eu gosto de ouvir muito Creedence, também ouvia Led Zeppelin, The Doors, isso aí tudo eu ouvia, mas tem as minhas preferências sempre mais voltada pro country rock por função do lado cultural, do lado folclórico, né? Claro. Foi essa formação aí de influência de ouvir. Quando conheci o Noel Guarani, o Pedro Hortácio e os missioneiros e estudei a história das missões, ali assim, ali eu me engatei, né? Ali eu me engatei, porque ali foi ali onde é o surgimento do gaúcho também, ali, né? No fim da Guerra Guaranítica. E a música que sai desse povo aí, tu entrega um violão, por exemplo, eu tenho um trabalho de evangelismo lá com os BA Guarani, né? Que a gente ajuda. Tu entrega um bombo e um violão pra eles tiram uma corda, 2 ou 3 ali, deixam só uma corda frouxa ali, e tu vê eles tocando, tu fica assim, ó, que baita som que eles conseguem fazer com uma corda solta no violão, assim, blam, 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 começa a bater com os pés e bater naquele bombo e já começa a cantar e vem a música. É uma coisa natural que veio das missões. Então conheço o Noel Guarani e o Pedro Hortaça, que me apresenta, o meu compadre Enaldo me dá um cassete de presente do Pedro Hortaça. A partir dali vem a formação mais pro lado missioneiro, né? E por que não era
comum a ti a ideia de tocar num grupo de música gaúcha porque não era a proposta que tu queria, não era o que tu gostaria de fazer, ou porque o nativismo, essa parte individual de tentar misturar, não era comum ter gente que fizesse esse tipo de trabalho na cidade? Eu acho que desde que eu aprendi a tocar e acabei assim, porque eu era muito tímido, como eu falei pra vocês, né? Eu era muito tímido, eu tocava só escondido, o meu pai e minha mãe encostavam na porta pra ouvir eu tocando, quando eu via que eles estavam eu parava, de tão tímido que eu era. Entendi. Depois eu perdi a timidez, depois com o tempo. E aí quando eu descobri que eu era um músico, um instrumentista, eu comecei sempre a aprender mais pro lado de compor, de fazer minhas próprias músicas. Eu sempre gostava de fazer minhas próprias músicas, só que eu não tinha o talento para escrever letras na época. Agora eu escrevo, hoje graças a Deus eu sou um compositor, né? Eu escrevo as minhas canções, conto as minhas histórias através da música, né? Falo meus versos, né? Quero falar sobre o recital, depois que eu vi ali esse teu recital que tu fez Aí então assim, ó, mas e eu acabava acompanhando muitos músicos, né? Vamos tocar aqui, lá vai o Mário, aí toca, esse aqui é o repertório, dá uma trabalhadinha. Outro músico que não posso deixar de falar, Eduardo Brito Costa, o Duda. O Duda me ajudou numa época que eu tava mal, hein? Eu não tava muito bem, assim, pessoalmente, como pessoa. Eu tava meio desnorteado da vida e o Duda chegou e me agarrou e disse, não, o teu talento não dá pra desperdiçar. O Duda me empurrou. Eu devo muito, eu sempre digo assim, ó, devo muito respeito e agradecimento ao Duda por o que ele fez comigo na música logo que eu tava começando, me levando pra tocar com ele nos lugares por aí nós fizemos um arranjo com Zamponha e Quena, que eu tocava também na época, e ele me apoiando. Não posso deixar de nomear o Duda também. O Marcos Roberto Luz Vaz, o Marquinhos, que é percussionista, São Cepé também, outro músico que muito me influenciou. Eu me lembro que o Marquinhos num festival me disse assim pra mim, numa Sentinela de Nação Nativa, tudo que tu puder ler de música, tu lê. Tudo que é livro que falar de música, lê. Pega e lê. Lê tudo que tu puder. E eu comecei a ler tudo que eu podia sobre música. E o Robertinho? Tu teve alguma Robertinho, toquei com ele também. O Robertinho, nós fomos vizinho de porta. Ele alugou uma casa, o pai dele alugou uma casa na frente da minha. Nós morava de porta em porta. Tá em Caxias hoje, o amigo Robertinho, grande músico também. Roberto Rodrigues. E o pai dele, eu observei muito tocando músico, do Pistão, do Pet. Tô ensaiando os carnaval lá, ele tocando. Parceiro muito, do meu pai também, que era vocalista. A gente tem uma proximidade, embora cada um num estilo, mas a gente tem uma proximidade muito grande com esse pessoal. E eu acho legal isso aí que eu ia falar do rock, né? Porque aí, assim, ó, eu ficava vendo, é que nem o hip hop hoje. Eu ouço rock, eu ouço hip hop, eu gosto da história. O hip hop tem uma canção com uma mensagem bem forte pra levar pra sociedade, né? Porque apesar de eu ter uma veia, né? Que é uma veia que eu já falei que é amalgamada. Eu não posso dizer assim, o Mário é um gaúcho. O Mário é nativista, o Mário ele tem uma amálgama. Tu tem uma forte influência de várias coisas. É uma amálgama, é por isso que eu digo, é justamente isso. O que é amalgamar? Ela esmaga ali, né? E funde essa musicalidade, mas é a cultura em si, a cultura. O que acontece com a cultura? Ela tem uma cultura do rock lá, com aquela rebeldia, com aquele cabelão, né? Tu tá mostrando que não tem mais, mas geralmente a gente quer o cabelão. Cortei hoje, né? Pra agradar minha esposa. Né? Cabelão, aquela coisa, a roupa e tal. O hip hop é aquelas calças largona. O gaúcho já é vestido a caráter, com aquelas pilchas, com influência latina aí. Do gaúcho argentino, principalmente, que é o que mais pegou força aqui na nossa região. Né? O nativista já mistura mais um pouco da música mais estilizada, assim, mais usando elementos mais acústicos nas suas músicas. Mas tudo isso é parte de um processo que, no meu ponto de vista, é por isso que eu nunca fui um cara fechado, assim, ó. Fechado, assim, os caras do rock, eu não posso conversar com eles por causa que eu sou do nativismo. Não, muito antes, pelo contrário. Eu até vou lá e parei um pouquinho, porque, sabe, a gente mistura essa sonoridade e traz pra cá e leva essa daqui pra aí e faz uma fusão aí pra ver o que sai e vamos escutar. Como é que tu chegou como é que tu fez a tua formação ideológica e até chegar ao que tu diz na tua religiosidade de hoje? Porque religiosidade, primeiro a tua formação ideológica, depois tu chegou na tua religiosidade, que parece ser bem presente hoje pelo que tu tá falando, sim, né? Sim. E da forma como tu conduz a palavra. E depois nós vamos falar do Mário Advogado. Como é que teve essa sequência? Porque, logicamente, com a tua formação ideológica, vai te facilitar exatamente na aproximação de livros,
na aproximação de leitura, que nem tu dizendo, musical, isso vai te levar à tua profissão também. Essa facilidade também que tu tem com a leitura. E essa forma de falar que tu tá hoje aí, uma forma hábil, forte de falar, uma forma firme, isso é uma espécie de treinamento. É um processo de amadurecimento, sabe? Eu fico olhando às vezes os meus filhos hoje, que eu tenho 3 filhos, fico olhando a convivência com pessoas que eu ajudo muito, porque eu sou um ativista até hoje ainda. Apesar de eu ser um cristão evangélico e pertencer a uma igreja evangélica, que eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tenho a minha conduta cristã, tenho a minha fé, tenho a minha religião específica, né? Vim de uma conversão de vários outros grupos que me ajudaram, como eu sempre digo, abrindo portas. Teve um período, me ajudou, foi bom, eu buscava de uma maneira. Aí ali não resolveu 100%, mas me encaminhou até chegar onde eu estou hoje. É um processo de construção. E esse entendimento do processo, no meu ponto de vista, é o que falta para muitas pessoas. Aí eu julgo o próximo, porque ele está num caminho que não é o que eu tô, e não consigo entender que ele também está num processo como eu. Talvez eu esteja num estágio que hoje eu estou mais maduro. Eu já estou com quase 50 anos, estou caminhando por 50 anos hoje, sou um cara mais maduro. Eu não posso querer me comparar quando eu tinha 25, 24, 22 anos, quando nós éramos jovens magros, que nem eu digo. Eu nunca fui magro. Mas eu já fui, né? Tu era magrinho. Eu já fui. Tu era magrinho. Aí... Mas é um processo, né? Assim como a minha musicalidade que vocês estão ouvindo aí foi amadurecendo através da influência do meu pai, dos meus amigos, né? Das músicas que eu ouvi, da busca, do estudo, da leitura, a minha vida também foi um processo de amadurecimento, de uma busca. Quando eu fiz 8 anos de idade, olha pra te ver, por isso que eu falei que tem marcos. Quando eu fiz 8 anos de idade, comecei a usar óculos. Veio na escola o bullying, veio tristeza, sofrimento, aflição, vários problemas que hoje eu tenho conhecimento, hoje nós temos, tu um mestre, um professor, tem conhecimento, como que eu vou lidar quando começa a descobrir que uma criança está sofrendo bullying lá, meu aluno, né? Tu consegue trabalhar isso aí hoje para amenizar, não que não vai ter problema, tu vai amenizar, não vai ser tão impactante. Para nós, na nossa época, capaz, não tinha, o nosso pai nem tinha conhecimento disso aí. Era gozação, né? Era gozação, mas aquilo acabou influenciando, inclusive na minha vida depois, que repercutiu lá na dependência química, tem um pouquinho nessa matriz lá do óculos lá e do bullying. Mas com 8 anos também, a minha madrinha pegou pela mão e disse, eu vou te levar e vou te dar um presente diferente, Maio. E era a Biblioteca Pública, Domingos José de Almeida, era aqui, ó, onde hoje é o prédio novo da prefeitura. Eu trabalho lá. Pois é, e a Biblioteca Pública era aqui. Ela não era lá, claro, ela era aqui nesse prédio, aqui no antigo prédio, antes de ter sobrado agora, aqui na esquina, aqui perto do Chalé dos Livros, aqui em Caçapava. Ali era a biblioteca pública e eu cheguei assim com 8 anos, a minha madrinha me largou dentro da biblioteca, eu olhei assim, tinha livro até o teto, porque era bem alto o pé direito, e eu fiquei maravilhado. Eu olhei aquilo e digo, mas que monte de livro, e ela disse assim pra mim, esse é o presente que a madrinha vai te dar. Tu pode ler todos esses livros aqui quando tu quiser. Me fez uma ficha pra mim, me tornou sócio com 8 anos de idade. Comecei a ler, nunca mais parei. Eu leio mais ou menos 50 livros por ano, tio. Cara, isso aqui é fantástico, cara. Isso aqui é fantástico. Mário, e já que tu tocou no assunto, e a gente sempre faz aquela pergunta antes com todos os amigos que chegam aqui, a gente pergunta o que não quer que toque no assunto, o que quer que toque. É uma coisa formal, uma coisa, né, para que não fique. Mas como tu me permitiu que eu poderia falar qualquer coisa, tu mesmo tocou no assunto, tu teve problema com dependência química e isso foi o. Lógico. Isso, tu poderias me usar até pro pessoal. Tu vê, a gente vai olhando o tempo, nós já vamos pra meia hora, a gente fala, e aí vai desenrolando um assunto no outro, né? Porque tu é um vitorioso, cara. Hoje eu te vejo assim. Graças a Deus. Eu sempre honro a Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele me salvou e me transformou. Claro que tem a minha vontade, né? Mas aí a minha vontade é o barro mole que foi modelado pelo Espírito Santo e trabalhado, né? Ele pegou a minha vontade de mudar e de melhorar e de largar aquela vida que eu perdi o controle. Eu não conseguia mais me controlar. E aí aquilo ali, o encontro com Cristo veio me transformar e me canalizar para mim conseguir chegar onde eu tô hoje. Era as lícitas ou as ilícitas? Ah, misturava tudo. Eu sempre bebi. Eu fui fumante por um tempo e bebi, mas sempre foi aí a minha. Entendeu? Eu, embora que nem eu digo, andasse com os malucos, mas eram meus amigos. Mas eu convivi quantos anos contigo? Eu não me lembro de ter visto nenhuma vez em toda a convivência. Nós tivemos mais de 10 anos de convivência junto aqui, antes de tu ir embora, e passar na faculdade, e ir para estudar, depois tu te tornou um mestre lá, professor.
E mais uns 10 anos que nós convivemos aqui, eu nunca te vi alcoolizado, nenhuma vez, Não, picando e caindo. não, isso foi raras às vezes, foi raras às vezes. Mas tu eu nunca teve não, problema. não, eu bebia final de semana, era o que a gente tinha que fazer, diversão e relax, mas eu nunca, e isso também, droga, e as ilícitas também nunca foi legal pra mim, embora o meio musical e no meio do rock fosse muito pesado isso, mas eu sempre tinha minha personalidade, né, e eu respeitava os amigos, né, e coisa e tal, mas tive sérios problemas com as bandas que eu toquei mais de 20, 30 bandas, então às vezes a minha saída das bandas envolvia foi muito por causa disso, porque às vezes tu tinha um set list, o cara ensaiava, deixava aquilo perfeito, aí chegava na hora de tocar, sim, sabe, aí aquilo eu já sabia que ia estourar, então eu acabava, isso eu hoje converso de uma forma tranquila, mas muitas pessoas não entendiam, e muitas vezes eu saía de mal na história, o Juliano é um cara cheio, é um cara chato, é um cara, né, mas muitas pessoas não entendiam por que eu tomava tal rumo, ou virava as costas e saía, porque eu sabia que aquilo não era pra mim, porque não sabia separar o momento, porque eu levava muito a sério o trabalho, quem tocava comigo sabia que eu levava muito a sério o ensaio, eu achava lugar pra ensaiar, eu achava lugar pra tocar, cara, eu fazia isso tentava fazer o que fosse possível, né? E, bom, mas então, cruzando essa história, cara, tu é hoje um cara vencedor, e eu fico extremamente feliz, cara, e contente de que tu possa, e eu acho que essa é a tua missão também, né, dentro da tua religiosidade, de contar a tua trajetória de vida e dizer, olha, eu sou aqui, hoje eu sou formado, tenho família, tô bem, tô constituído, e que legal que eu acho que tu volta lá atrás e tenta ajudar pessoas também, que passam ainda por essa dificuldade. Inclusive eu ia chegar nesse é isso que eu quero. Eu ia chegar nesse ponto assim, ó, que hoje porque no meio de toda essa trajetória, apesar de olha, foi a música sempre esteve presente, e ela é a linha de ponta, sempre a música. Mas ela assim, ó, teve um período, por exemplo, assim, ó, eu tive trabalho com festival, trabalho com folclore de projeção, com grupo de dança, eu tive militância política, militei na esquerda muitos anos, mais de 10 anos como filiado ao Partido dos Trabalhadores, e militei muito antes disso, quando eu tinha 15 anos eu já era próximo à esquerda socialista, então assim, eu participei muito movimento social, participei da... Aí quando eu fui pra faculdade de Direito lá, estudando, eu vi os professores dando aula, e vários colegas bem mais novos do que eu, porque eu já entrei um cara madurão, entrei com 36 anos na faculdade, pra te ter ideia, depois de recuperado. E já tinha 3 filhos. Então assim, ó, mas vamos lá. E aí eu via mesmo assim aquelas histórias falando lá na Constituição, do plebiscito. E eu tava me lembrando, essa gurizada tá estudando plebiscito, eu já coordenei plebiscito. Eu coordenei plebiscito da ALCA, eu coordenei plebiscito da dívida externa. Entendeu? Eu participei disso ativamente, foi parte da minha construção ideológica, como tu falou, da minha construção, da minha formação como homem, como cidadão, fez parte, conhecer tudo isso, conheço a direita, conheço a esquerda, já li os autores da esquerda, já li os autores de direita, conheço a visão de cada lado, conheço a visão da social-democracia, da esquerda socialista, autocomunismo, a ultradireita, conheço tudo isso aí, e já militei dentro desse meio aí, e lógico que isso tem influência na vida da gente hoje. Eu não tenho uma cor, uma bandeira partidária hoje, mas existe toda uma formação na minha vida pela minha convivência. Eu vim de dentro de uma marcenaria comendo poeira a minha vida inteira para me ganhar o sustento junto com meu pai. Eu vi ele ser oprimido pelo Estado, 40 anos ele viveu. Eu vi mais de 20 que eu acompanhei como profissional do lado dele, que eu aprendi a primeira profissão com ele como marceneiro. E eu vi o grande Leviatã botando a mão lá sobre a vida do empresário, que nem tu deve ter aqui também, apesar de tu estar com o teu chalé aqui, tu sabe pra te manter a porta aberta levando cultura através dos livros. Por demais que o livro seja isento lá na gráfica, pra nós aqui não, nós temos que tributar, nós temos que pagar, e é normal, porque é isso que sustenta todo o sistema de saúde, de educação no nosso país, através dos tributos, né? Mas eu via isso, eu vim dessa formação lá, né? Eu me criei nessa formação, convivendo com a dificuldade, com a pobreza, com as pessoas da classe mais baixa da mais baixa, também com a classe média, com a classe alta. Então Deus me permitiu transitar em tudo isso aí. Até eu escrevi uma música que se chama Vigente. É o nome da canção, por causa de tudo que eu já vi. Vi gente, sofrer sorrindo. Vi gente sorrir sofrendo. Eu vi gente sorrir sofrendo e sofrer sorrindo. Não é questão de ter de tudo ou questão de não ter nada, né? Só não pode ficar caído. Uma pessoa não deve ficar parada, pois a vida ela é movimento.
Então coloca o pé na estrada. Avança pelo caminho, não para. Então tudo isso faz parte dessa formação. E essa visão ideológica veio para dentro da minha vida, sim, veio. Visão ideológica o quê? De inclusão social, de tolerância com o diferente, de ajuda ao próximo, né? Sempre tive uma proximidade com a religião. Essa parte cidadã, né, cara? Essa parte de tratar pessoas como iguais, né? Tratar, saber as diferenças e as dificuldades que a grande maioria tem perante uma minoria, né? Isso é uma questão humana, eu vejo assim. E o que te aproximou da religiosidade em si? Como é que tu chegou na tua religião? O que te fez... Tu poderia fazer parte de qualquer religião. O que te fez ter a escolha? O que te direcionou? Eu entendo que foi um chamado, sabe? Eu entendo assim hoje. Como é que tu te viu? Tô aqui agora na igreja e agora eu conheci Jesus Cristo no meio de um baita de um problema. Na época eu tava muito mal mesmo, mas muito mal. Eu tava totalmente perdido, assim, desesperado. Pensei 2 vezes em tirar minha vida. Foi nessa recuperação. Pensei e tive 2 vezes com a arma de caça que eu tinha na minha boca, carregado pra capincho, pra te dizer, se derruba um capincho com 80, 100 quilos, tu imagina se eu tivesse apertado o gatilho na minha cabeça, onde é que tinha parado meus miolos. Graças a Deus que eu não apertei o gatilho. 2 vezes. 2 vezes. Eu pensei de fazer isso porque eu não aguentava mais a vida. Porque... Teve decepção amorosa junta o óculos. Junta a primeira paixão lá com 16 para 17 anos. A primeira paixão. A primeira. Marca demais. Aquele paixão. Marca assim, demais. Ó, aquele troço desesperador. Vou me casar, vou continuar a família. É por aqui. Marca demais. Só que aí chegou e disse, não. Eu não quero mais. Aí vem aquela... Porque já tinha o problema do óculos. Me lembro das festinhas de garagem. Chegou a pegar a festinha de garagem. Cara, eu vou te dizer uma coisa que agora... Eu depois de muito tempo, eu tive um amor platônico e... que só eu sabia, ela não sabia. E eu depois de muito tempo, eu consegui conversar com a pessoa, mesmo de forma virtual. E eu resolvi isso, cara. Resolvi que era uma coisa que tava encucando. E agora, depois de casado, depois de ter outro, eu consegui acertar que era uma lacuna que eu tinha que dizer tudo que eu tinha. E eu consegui dizer isso depois de muito tempo, cara. E, cara, aquilo saiu um peso na minha cabeça, sabe? Eu acho que ela de repente pode até sentir. Não, eu consegui trabalhar, porque fica essas lacunas fortes na gente, não fica? Pelo menos o guri, assim, quando a gente tinha medo. Eu era de canto, eu era. Não tinha um problema. O que era? O gordinho. Cara, é isso aí, isso aí. O gordinho. Aí gordinho. Sai lá, gordo. Aí o bullying era isso aí. Eu era o óculos. Seco, zoiudo, 4 olhos. Tu saber que... então essa coisa assim, né? A gente não tinha, faltava, então que assim, muitas vezes perguntam, por que eu bebia cerveja? Pô, porque eu ia pra curtir música, eu não queria saber se tinha gente ou não tinha gente nos lugares. Tem pessoas assim que dizem, como é que tá bom? Na nossa época diziam, como tá bom quando tinha gente. Cara, eu chegava lá, eu queria escutar um rock, eu queria tomar uma cerveja, conversar com os amigos, como é que foi a semana, o que tu fez? E aí, vamos fazer tal coisa, não sei o que lá, vamos jogar, vamos tocar. Era isso, entendeu? Mas era uma coisa, eu vi que a coisa do tempo pra cá hoje tá muito pesada, mano. Pois é, e aí ali eu, naquela ali eu tenho a minha decepção ali, né? Não queria namorar com as mulherzinhas, dançar, ninguém queria dançar comigo, era muito seco, muito 4 olhos, né? Não, cegueta. E o movimento tradicionalista, por um lado, excluía também que não se enquadrasse, né? Mas é que nunca foi muito a minha praia ela entrar pra dentro desse negócio do baile, da coisa assim. Sempre foi a minha vida sempre foi mais na ronda lá. Nem era tanto. Era lá na ronda, lá, porque lá tava o declamador que chegava e já desafiava o outro, e já recuava, e já vinha a rinha dos galos lá na trova. Tem que ter uma bota de cor, tem que ter um bombate. Não, já vinha o peão lá de chinela de dedo. E aí já ficava excluído. Ou de alpargata, já era uma coisa mais simplória. Sempre foi. Por isso que eu te digo, assim, a formação sempre foi mais um lado mais do lado excluído, assim, do lado que tá mais... Não tá dentro daquele padrão ali, né? Era o mesmo caso no meu viés, por um outro lado, né? Pro lado, assim, eu não ia CTG. Eu não ia no CTG exatamente por isso. Primeiro que eu não gostava. Meu pai cantava, meu pai foi vocalista dos Quero-Queros, né, cara? E tipógrafo, vocalista profissional, tinha carteirinha de música, e sempre dizia, os caras vão pegar tua bateria, se tu não tiver carteira de música. Depois de muito tempo eu tirei carteira de música profissional, tava lá, 33002, a minha carteira da OMB, Olhos dos Músicos do Brasil, OMB! Eu me lembro. E cara, porque meu pai me cobrava, os caras vão, tu vai seguir tocando aí com o Roberto, tocando, os caras vão tirar teu instrumento. Tinha aquela coisa de que iam tirar o instrumento do cara, e eu, mas é uma bateria, mas é um caquinho aqui, não tinha nem
não tinha dinheiro nem pra comprar prato, nada, era um caco, meu bumbo era de cor de porco, de latão, os primeiros ali, tá louco? E a gente, então, eu sentia muito essa parte assim, essa parte excludente, né? Porque eu não me enquadrava naquilo ali, eu sempre tive a minha. Eu não gosto, sonoramente, eu não gosto desse som. Muito talvez por contrariar o meu pai, e muito talvez porque eu não abria o peito para entender aquilo. Mas eu admirava pessoas assim, tu, Carlos Magno, pessoas assim que tocavam, que eu fui em festivais nativistas que eu gostava daquela música ali. Pô, eu gostava do cantando Olha a guria, os cabelos brancos. Quer dizer, eram músicas fantásticas, com letras fantásticas, mas não era isso que tocava no baile. Então não tinha muito a ver comigo também. Mas os festivais eu gostava. Vai. Por isso que eu digo, é muito de vocação. E como vem a chegar na conversão lá. Aí a religião eu sempre tive. Eu fui uma época da minha vida, eu pratiquei o espiritismo kardecista, andava frequentando, estudava a doutrina. Isso. Mas aí eu não consegui me encaixar lá, não tive uma transformação na minha trajetória de vida lá naquele lugar. Não tive. Mas tive muitos amigos que até hoje estão lá. Uhum. E são meus amigos até hoje, né? Não te bateu, que certas religiões acabam não batendo. Eu não vou bater por causa que ele crê naquilo ali, que aquilo ali tá resolvendo a vida dele. Não, segue o caminho dele, eu sigo. Eu sempre tenho uma teoria assim comigo, ó. A minha filosofia. Se tá bom pra ti, segue. Quer vir comigo aqui, vem. Eu conheço um caminho por demais excelente, seguir a Cristo. Agora, se tu quer seguir o teu, segue. Jesus Cristo veio e diz assim, ó: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não veio pra prender ninguém, nem pra nos amarrar a nada. Muito antes, pelo contrário, veio pra nos libertar. E graças a Deus, hoje eu sou livre. E como é que tu chegou na primeira como é que tu assistiu? Aí vem o uso das substâncias, né? Vem a bebida, vem a droga, entra esses problemas aí, porque aquilo ameniza a dor, aquilo dá um certo empoderamento. Veio o uso recreativo, e eu tenho uma frase que eu aprendi muito com os companheiros. Desculpa a minha ignorância, o que é o uso recreativo? O uso recreativo é a pessoa que não tem problema. Eu tô tomando aqui, ó, um traguinho aqui só. É um termo técnico. Tu tá com 1 litro ali de cunhaque, aí eu tomei um cálice contigo. É o uso recreativo, eu não quero mais. Sexta-feira. Entendi. Sexta-feira. Uma coisa assim, eu achei que tinha uma palavra técnica. Não, recreativo. Sexta-feira eu tomo um traguinho lá. É um uso recreativo. Agora toma sexta, depois toma sábado, toma domingo. Tá recreativo. Mas depois toma terça, quarta. Não, mas depois toma segunda, terça, quarta, quinta. Aí já é a tolerância e vem a chamada dependência química. Eu pensei que fosse um termo de quem era dependente químico. Uso recreativo. Devo muito, assim, meus amigos e meus companheiros em Alcoólicos Anônimos, no Narcóticos Anônimos, no Amor Exigente. Frequentei tudo isso aí, viajava pra Santa Maria, pra Cachoeira, pra tentar me libertar. Tu imagina, eu me sentia preso, porque eu queria parar e não conseguia. Aí vem os marcos. Aos 14, 16 anos, 17 anos ali, a decepção amorosa, entra a dependência química. Aos 22 eu comecei a tentar parar, e com 30 eu fui liberto, totalmente transformado. Aí vem uma mudança. Então tem marcos de idade na minha vida, na minha trajetória, e pessoas que foram cruzando o meu caminho, que tudo é um propósito de Deus no meu ponto de vista, até chegar na minha conversão, né? Participava do catolicismo também, porque eu era de lá, eu fui batizado desde pequenininho na católica, criado nos preceitos do catolicismo. Eu vim lá dessas formações, espiritualmente falando. Mas quando apertou mesmo, que estreitou, que eu até fui internado na Cerdequim, em Santa Maria, fiquei lá porque 3 dias depois eu vim a mim para entender quem é que eu era. Aí veio um processo de mudança. E quando eu conheci Cristo, como é que ele me salvou? Lá naqueles matos da bica, atrás da piscina lá. Não foi um pastor me pegando na minha mão, não foi um padre, não foi ninguém, foi o próprio Cristo, eu tenho certeza disso. Porque eu me lembro da oração rapidinha que eu fiz assim, ó: Jesus Cristo, se tu existe, me salva. E eu tô aqui, já vai fazer 20 anos isso. Cara, tu teve perto de fazer uma imensa bobagem que seria tirar tua vida. Eu vi a morte várias vezes. Eu vi a morte pelo suicídio 2 vezes, que eu quase me fiz, pra mim me libertar. Eu queria parar de usar e não conseguia, porque quando veio o problema, por isso que eu digo uso recreativo. E a música sempre tá no meio, a música me levou pra festival, a música me levou pra militância política, a música me levou pra muitos lugares, e já me levou pro outro lado do mundo. Quando eu tive o privilégio de contemplar o Oceano Índico, do outro lado do oceano, lá chegando na África, no continente africano, agora há poucos anos, 2019, 2020 eu tive por lá, eu chorava e dava glória a Deus, dizia: meu Jesus Cristo, como tu é bom comigo, imaginando da onde tu me tirou, onde tu me coloca hoje. E olhando aquilo, e a música, porque a música me levou pra lá.
A música me levou pro Peru, pro Altiplano, pra Amazônia peruana, viajando pra esse lugar, tudo aí, levando a palavra e sempre o ativismo. Hoje eu ainda sou um ativista. Eu não sou mais um ativista à esquerda, nem à direita, nem pra lado nenhum. Eu não sou pra lado nenhum. Eu sou um quase anarquista. Eu só não sou anarquista porque o anarquista é sem Estado. E se nós não tiver o Estado é uma bagunça. Daí manda o mais forte, o que tem mais arma e o que tem mais dinheiro. Aí os outros ficam tudo subjugados. E o Estado ele acaba dando uma reguladinha, assim. Aí não tanto, né? Mas um pouco. Regula um pouco. E primeiro tu vai chegar na igreja, na tua igreja, e aí depois disso tu vai, como é que tu vai chegar na universidade? Tu vai escolher, eu quero o direito pra fazer. Não, mas ali também é a mão de Deus. Eu sempre digo, é o dedo do divino me tocando na minha vida, porque eu sempre tô buscando, né? Eu sempre tô buscando. Eu faço a minha oração e digo, Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Tu me dirige, tu me guia, que eu vou fazer aquilo que tu me aponta e me orienta pra mim fazer, porque eu quero servir. Jesus veio e deu o exemplo de ser servo e não ser servido. Ele serve os outros e não ser servido pelos outros. E nós devemos seguir o exemplo dele. Dizer assim, eu quero servir. Como que eu vou servir? Eu até posso ganhar dinheiro servindo, que é o caso que eu cheguei no direito. Que eu ganho dinheiro com o direito, mas servindo as pessoas, resolvendo o problema delas. Né? Tu tá servindo pessoas, sendo um mestre lá nos colégios e distribuindo cultura e educação e conhecimento para as pessoas através do teu chalé dos livros. Agora com o teu programa aqui, no teu podcast também, tu tá levando uma história das pessoas e registrando, que isso é maravilhoso, registrar para os nossos netos, nossos bisnetos, olhar para nós e ver, olha lá o meu bisavô lá, contando a história dele. Aí eu já tô morto, eu já tô sepultado lá, meu corpo mas tá lá, lá, mas a minha imagem tá aqui. Enquanto durar as redes sociais, tu vai estar ali. Tu vai estar ali aí, dizendo por ti mesmo. O que vem? Eu entro e faço o vestibular aqui para fazer as ciências sociais, que era o meu desejo, virar um professor, um pesquisador e trabalhar com pesquisa. Eu gosto muito de pesquisar e de ler e pesquisar, principalmente. Pesquisa, né? Essa coisa de porcentagem aqui, ó, tanto por cento disso, é negro, é branco, é religioso, é católico, é evangélico, é umbandista, é o que é a religião. Vai aquela estatística, né? Sempre gostei de pesquisa. E entro pra dentro da universidade, mas tô pendurado ainda, porque aí tu sabe, né? Veio a droga, veio o problema, veio o processo de recuperação e um monte de coisa foi ficando no caminho. E aí tu vai recuperando isso, né? Aí tu vai recuperando devagarinho, depois veio o noivado, o casamento, né? E outras histórias tantas no meio disso aí tudo. Eu sempre tive problema disso aí. Quem sabe foi o teu noivado, teu casamento que tenha direcionado mais a coisa. Ela também tem uma baita influência na função da faculdade, principalmente o apoio hoje minha esposa, na época assim, quando ela me conhece, ela vê que eu sou um leitor literado, ela diz, olha, tu tem que fazer direito, porque direito tu vai ler, tu tem que ler pra fazer direito. Só que eu queria ciências sociais. E é o que eu tô dizendo, ó, entrei por isso que eu vejo a mão de Deus nisso tudo aí, até na influência dela. Vou pra faculdade fazer o camp aqui em Ciências Sociais, não consegui me matricular. Daí converso com o reitor, ele diz, olha, deixa aqui a tua matrícula em aberta, vai lá, termina, vai estudando o semestre. Eu te dou um atestado depois, que tu estudou, tu tem a formação aqui, e quando tu concluir lá o ensino médio que tá faltando, me faltava uma matéria, e olha pra te ver que eu digo que é Deus trabalhando, porque é. Tu vai entender por quê, e as pessoas que vão me ouvir também vão entender. Eu passei pelo supletivo, estudo normal, Enseja, Enem, passei tudo isso aí, fiz tudo isso aí, para mim conseguir a formação do ensino médio, para mim poder fazer a faculdade. Não consegui, fiquei um semestre estudando ciências sociais, não consegui me matricular. Fiquei pendurado numa matéria, de todo o Enseja lá faltou literatura e ensino religioso. Aí depois lá, quando eu vou para me matricular, digo, não, vou fazer então no ensino normal, estudo, né, todo esse ano só o ensino de literatura e o ensino religioso para me poder fazer a faculdade o ano que vem e me preparar. Só que eu chego e vou estudar o currículo, o que tá faltando? Tá faltando só o ensino religioso para mim me formar. Aí eu chego numa professora, minha amiga, que tava me ajudando a ver a documentação, ela disse, não, tu não precisa fazer o ensino religioso, tu vai dar aula de ensino religioso pra mim e vai contar a tua história lá pros meus alunos em todas. Deus já tinha me dado uma palavra pra mim, que eu ia entrar nas escolas em Caçapava do Sul, levando meu testemunho, minha história pras pessoas. Eu sempre digo que a nossa vida é um carimbo. Tu já tava na religião aí, então? Aí eu já tava convertido, já. Tá. Já tava. Isso aí foi um processo, vem vindo. Ó. Por isso que eu te digo, é Deus guiando e me conduzindo e me levando pra um lugar que eu tô entendendo. Por isso que eu te falo com propriedade e com entendimento de causa de quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Sim. Eu consigo entender o que o Sócrates escreveu há milhares de anos atrás. Conhece-te a ti. Yeah. Porque tu te conhecendo, tu vai conhecer o entorno, tu vai conhecer o universo. Por isso que eu começo com essa pergunta sempre.
Tu vai conhecer o universo que tá ao redor de ti. Por que o fato tá acontecendo? Por que eu tô aqui no Chalé dos Livros fazendo esse podcast falando nesse lugar? Deve ter algum sentido pra isso? Porque existe algo maior por trás de tudo isso, direcionando eu acredito nisso, pra cara. posteridade. Né? Coisa linda ouvir. E tu já viu aí. que os meninos tudo e as pessoas que me antecederam aqui, quase todos eles falaram. Eu vi do Mesquita, vi do Bozó, eles falando. Tu percebe que o pai, a mãe, a família tem uma história lá atrás. Sempre tem uma história que, olha, o meu pai fazia isso, a minha mãe fazia aquilo e acabou me apontando um caminho. Claro. Hoje a maior parte dos problemas na sociedade é a falta da família estruturada, do pai, da mãe, dos filhos. Exato, cara. De ter essa coesão. Mas concluindo aqui, ó, aí vai pro ensino religioso, aí me leva para dentro de todas as salas de aula, no Dinarte, onde ela dava aula, no Dagoberto Barcelos, no Estadual e no Januária. Entro em todas as salas de aula que ela dava aula, levo aquela palavra mostrando para eles que os índios da Amazônia têm a lenda do coco. Quebraram, não pode quebrar determinado coco. E vai lá e quebra o coco, que o mal tá dentro daquele coco. Aí, o pessoal lá da Grécia, muitos milhares de anos antes, tem a Pandora, a caixa de Pandora. Olha, não abre a caixa da Pandora, porque tem o mal dentro da caixa da Pandora. Aí abre a caixa da Pandora, o mal saiu. Aí lá, tu vai pra Bíblia, tu vai ver que tem pode comer de tudo que é fruto que tiver no jardim aí, Adão. Mas o fruto do conhecimento do bem e do mal não come, pode comer, tu vai... Aí tu pega isso tudo e começa a fundir assim, para um pouquinho. Tem algo maior por trás. Por que lá na Grécia os camaradas têm a caixa da Pandora, milhares de anos atrás? Na Amazônia são ágrafos, nem escreve. Como é que fala do pai pro avô, pro vô, pro neto, pro bisneto, pro filho? Olha, tem uma história do tal do coco lá que não podia ter quebrado e o homem quebrou. É por isso que estão matando uns os outros aqui na tribo. Porque o mal foi solto. Então existe um mal que foi solto uma vez lá atrás. Mas a religião judaico-cristã explica assim, a Grécia explica assim, os índios lá que são animistas explicam assim, mas tu vê que na raiz existe uma essência, e aí eu vou passar de aula e mostro isso pra gurizada, né? Agora eu tive uma excelente, cara, excelente. Eu tive uma experiência com isso. Não, e no Velho Testamento ainda tinha a arca perdida, com o mesmo sentido esse. Exatamente. E aí, terminei o ensino fundamental, terminei o médio e vou pra faculdade, faço vestibular, a minha última opção é Direito São Gabriel. Última opção. Aí, tento pra Bagé, tento em Caçapava, né, Ciências Sociais, primeira opção. Aí, olha, tu tem que te matricular pelo menos na tecnologia da informação, porque se tu não conseguir entrar, tu entra numa cadeira na tecnologia da informação, faz um semestre e pede pra mudar de curso, que aí dá pra te aproveitar a cadeira, que é as propedêuticas lá, que é as introdutórias lá da faculdade, aí tu muda. E fechou a porta aqui e fechou a porta em Bagé e se abriu só para direito em São Gabriel. Eu digo, vou entrar por aqui mesmo, porque eu já entendi. Que massa, cara. É algo onde Deus tá apontando. Eu sempre digo, Deus vai botando sinais, assim, que nem uma placa de trânsito, tá viajando na estrada, eu gosto muito de viajar, né? Agora, semana passada eu vim de São Paulo. Tive que ir sozinho até viajando, peguei 1.620 km, só eu e o meu sonzinho ali, escutando, falando com Deus, ouvindo uma musiquinha e pensando nas histórias. E pensando no nosso podcast aqui. Aí vai lá, estrada, e tem placa, proibido ultrapassar, vira direita, ali, sentido obrigatório. E Deus também, na nossa vida tem as placas, vai apontando, Pois é, pessoa tá cruzando aqui, aquela pessoa tá cruzando lá. Então, e veio. Aí, essa militância, esse ativismo, essa formação ideológica lá de trás, ela tá em mim ainda. E é forte. E eu não renego essas coisas. Eu renego na minha vida o pecado, as coisas erradas que eu fiz, e me arrependo amargamente. Eu me arrependo mesmo. Me arrependo de coisas que eu fiz, coisas que eu disse para pessoas, atitudes que eu tomei perante outras pessoas, me arrependo e eu já sou perdoado e já pedi perdão para muitas pessoas e Deus já me perdoou. A minha vida mudou. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus hoje e entendo isso. E me beneficio dessa salvação tão maravilhosa em Cristo. Agora eu sigo militando. Hoje eu trabalho com preso. Faz mais de 10 anos que eu entro dentro da penitenciária para levar a palavra e o meu testemunho. E já vi a transformação de muito presidiário. Esse negócio de dizer que tem que matar e arrancar a cabeça, eu não concordo. Por quê? Porque eu já vi a transformação de presidiário. Eu já vi com meus próprios olhos. Eu sou testemunha, eu conheço pessoas que estavam no crime, conheceram a nossa história, me ouviram e ouviram os meus companheiros que entram comigo lá no cárcere e foram impactados. Porque nós somos como um carimbo. Eu sempre digo que nós somos que nem um carimbo, nós carimbamos as pessoas. Muitas pessoas são carimbadas pelo Juliano Torres Fraga na sala de aula, pela tua forma de expressar a matéria que tu dá, e essas pessoas vão passar os anos e elas vão lembrar. Eu me lembro, vai dizer que tu não te lembra, eu me lembro do Matusalém,
Eu me lembro da Isabel com geografia. Eu me lembro da Senira Vivia, que me ensinou a rezar a oração da manhã. No 6º ano. E eu nunca me esqueci nem dos versos que ela recitava de manhã. Uma professora do ensino fundamental. Senira Vivia, tu deve ter conhecido ela. Então assim, eu me lembro, essas pessoas me marcaram. Então vocês também estão marcando pessoas e eu também estou marcando pessoas. Através da nossa trajetória. E é lógico que eu venho tudo essa arte cristã, motivação, motivar as pessoas. Tu consegue, tu tem poder em ti, tá dentro de ti. Deixa sair pra fora e vai atrás do que tu quer. Eu era recuperação, né? Eu era mudança de caminho porque eu tinha me perdido. E eu queria desesperado, por isso fui NA, Amor Exigente, Grupo de Ajuda, Santa Maria, Porto Alegre, Cachoeira. Era um desespero, até que eu parei numa clínica. E lá no Mato da Bica, Jesus me pegou pela mão e disse, parei que agora eu vou mudar de verdade. Transforma. Aproveita tudo isso aí pra te contar pros outros e apontar o caminho pra eles. Aí, então assim, ó, nós marcamos. Eu vejo e trabalho apoiando a fazenda lá, Deus botou na nossa mão uma chácara, tá lá uma fazenda de recuperação funcionando, eu alugo pro pastor Daniel, que é a nossa terra, e alugamos para ele, mas o propósito lá tá funcionando, que é apoiar eles com aquele lugar para eles recuperar drogado, já recuperou mais de 1000 homens lá naquela chácara lá. Cara, que fantástico, cara. Ele recuperou lá, trabalhando assim. Que fantástico, velho. E nós vamos lá, tocamos violão, e a música tá sempre no meio disso. Hoje eu canalizo. Que eu tava te falando ali, falando em política, hoje nós temos num clima acirrado, dividido, polarizado, não se cria uma terceira via para parar de brigar. Porque tu é genocida, não, porque tu é ladrão, tu é genocida, tu é ladrão, é isso a campanha. E nós não discutimos o país, só um pouquinho, nós temos que discutir o nosso país. Eu tô fazendo a minha parte, hoje eu entendo, eu me tornei, eu era uma criança inocente na minha infância. E eu conheci o tóxico, e eu me tornei um dependente químico. Mas eu conheci Jesus, eu tive uma mudança na minha vida e pessoas que cruzaram meu caminho me ajudaram. E hoje eu sou transformado. Veio à faculdade, entrei pro direito, me tornei um advogado. Graças a Deus hoje já estou equilibrado, estabilizado. Tenho família, mulher, filho, sou abençoado. Sou próspero e sou feliz. Agora tá bom pra mim? Não, não tá bom. E hoje tu tá ajudando pessoas. Eu quero que eles também tenham o que eu tive e eu sei o caminho. Eu tô apontando, olha, tu consegue. Tu consegue, não é matar que vai resolver. Botar na cadeira elétrica ou dar um tiro de fuzil. Não, é recuperar. É recuperar, tem recuperação. Eu quero me recuperar. E tem o cara que não quer. O que não quer, ele vai seguir. Por isso que eu digo, eu sou libertário. Eu não vim pra amarrar ninguém. Eu me lembro que tu dizia isso há bastante tempo atrás. Jesus é libertário. Eu tu dizia, eu sou libertário. Eu sou libertário. Tu dizia isso, tu dizia Jesus é libertário, eu sou libertário. E ele me mostrou isso mais do que nunca. Eu posso escolher. Eu quero viver na errada, problema meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Claro que eu vou gerar consequências. Mais de 15 pessoas vão sofrer na minha volta. Minha mãe, meus parentes mais chegados, meus padrinhos, meus amigos, meus conhecidos que me amam de verdade, que não querem meu mal. Mas então, eu tô ali apontando o caminho. Tem recuperação pra eles. Na política, que eu tô dizendo, eu escrevi. Olha só. É só tu e Deus. Vem assim, ó. Ganhe quem ganhe, vença quem vença. Nada mudou e não mudará. Na labuta da vida, só de ti cuidará. É só tu e Deus. E o recital, Mário? E o recital? Se tu não te cuida, ninguém te cuidará. Vai um e vem outro e a roda do mundo continua a girar. Deixa eu me lembrando. Eu vou terminar isso aqui pra me dizer. Vai um e vem outro e a roda do mundo continua a girar. Se tu não te cuida, ninguém te cuidará. É só tu contigo mesmo e a todos Deus cuidará. E aí tem outra que diz assim, ó. É conversa da boca pra fora e o bolso é quem fala, as promessas só são. Se tu não te cuida, ninguém te cuidará. É só tu contigo mesmo e a todos Deus cuidará. Entendeu? Tá a mensagem? Cara. É uma baladinha. É por aí. Cara, uma letra fantástica, velho. O recital, ele surgiu de uma chamada também, assim, ó, que entra as minhas hashtags lá, né? Motivação, música, cultura, arte cristã. Justamente isso, recital. Fala sobre o teu... Onde é que encontramos o advogado Mário? Qual é o teu escritório? Qual é o teu contato? Como é que faz o contato para entrar contigo? A questão do recital? O recital, assim, ó, o recital, ele surgiu da ideia de levar essa proposta. Inclusive eu tenho outro projeto que eu ainda não botei em giro, mas eu já tô fazendo o release lá e já tá quase pronto para mim já botar em marcha, que é o hashtag Musicalogando. Hoje já está em marcha o hashtag do Sul ao Céu. Já fiz 3 e o plano é 4. Eu preciso mais um, que é planejamento para 2022.
Eu sempre planejo no começo do ano, eu faço aquele plano assim dos meus projetos, aí eu colo assim, eu fico visualizando lá na porta, lá do meu escritório, na porta do roupeiro, quais os meus planos para 2022. Pego uma palavra que Deus me dá lá pela Bíblia, que é a base, que sempre diz lá, Provérbios, principalmente 16:22, que diz ali, né? Entrega ali pro Senhor os teus planos, que Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega para Deus e deixa, porque Ele vai conceder. O desejo é do meu coração, mas eu entrego para Deus para Ele me conceder, porque é para abençoar a minha vida e a vida do próximo. Os meus projetos estão tudo lá, eu fico olhando para eles. De manhã eu me levanto sempre e eu fico vendo, né? O hashtag do sul ao céu. Eu planejei 4 para 2022, graças a Deus já fiz 3. A recém consegui subir 8, 9 canções do primeiro. Eu ainda tenho 2 para subir nas redes sociais, que eu vou indo por hino, canção por canção, né? Porque é um enfoque gospel, né? É um enfoque gospel. Isso também entra no meu ativismo hoje. Não é só ajudando a recuperar preso, recuperar drogado e militando no direito. Também levando a música gospel, que entra ali, que nem a milonga que eu compus na voz do meu compadre Enaldo. Tirou 3º lugar no festival esse autoral de Caçapava, o Aprendiz de Pescador, que eu relembro meus compadres, meus amigos, meus tios, meus avós que já morreram, que já foram e eram meus companheiros de pesca. Mas o Sul ao Céu é isso aí, então ele vem, é essa trajetória da vida do Mairo Menezes, que vem no recital do Sul ao Céu, do Sul ao céu, é justamente essa visão do sul. Onde é que foi a minha infância, que eu te falei no começo do nosso podcast aqui, com meu pai ali, me incentivando, agarrando meus dedos, a minha infância nos CTGs, nas marcações, nas festas derramadas, que eu ia pra fora, baile derramado, aniversário no interior, na costa do Camaquã, sem luz elétrica, levava uma bateria sobressalente, ligava as caixas de som na bateria, tocava aqueles bailes derramados até de madrugada, meia-noite, largava aquele baile, botava as mesas, tomava um cafezão e seguia até às 6 da manhã. Isso eu vivi na minha vida, essa aí faz parte da minha formação musical, cultural, ideológica também, essa questão aí da prática, ninguém me contou, não foi que nós fizemos na Farropo Festa, o baile derramada, eu vi e vivi lá, estive tocando lá, junto com meu pai. Então, e o hashtag surgiu daí, do sul, pega toda essa amálgama musical do latino, do americano, do folclórico, do rock também, da influência, dessa convivência que tu viu comigo aí na nossa adolescência, e leva pra dentro desse recital lá com a experiência de vida, como essas canções que eu tô cantando, uns versinhos aí que eu te falei. Essa aí, é Tu e Deus, Vigente, Aprendiz de Pescador. Tem os meus hinos também de adoração, onde eu adoro o Eterno e levo uma mensagem de palavra de Deus, porque aí a Bíblia vai misturada na canção e a palavra às vezes penetra em algum coração que vai estar ouvindo ali na rede social ou ao vivo, presencialmente ali. Já saiu um recital ali, o primeiro foi na Associação de Trovadores Rui Freitas, o segundo foi aqui em São Cepé, no Fundação Cultural Afif Jorge Simões Pires, isso. E agora teve um terceiro que nós fizemos aqui, o segundo foi aqui na Casa de Cultura Jorge Teixeira. E o grupo, tu me perguntou se eu trabalhei 10 anos com um grupo chamado o Brasa Viva. Nós tivemos um grupo dentro da igreja. O Brasa Viva até já ia escapar isso aí. Eu tenho o grupo sim. Pois é, então dentro da igreja tu teve um... Dentro da igreja nós trabalhamos 10 anos com um grupo, mas aí depois, sabe que grupo grande, banda grande, o problema com um não pode, o outro não pode. E aí teve algumas funções assim que acabou meio que foi degringolando e não andou mais. Eu entendo sempre que eu gosto de olhar o lado bom das coisas. Durou 10 anos. Tivemos muita experiência, viajamos, fomos para Belo Horizonte, Santa Catarina. Olha, viajamos por esse Rio Grande afora aqui. Só aqui em Caçapava toquei num ano em 28 tendas, para te ter ideia, em todos os bairros aqui. Mais 6 cidades da região, fora os outros estados aí que nós tivemos o privilégio de poder estar aí levando a palavra cantada com esse grupo. Que tava o Chiru, que é meu companheiro de música de festival. Esse é conhecido. O Chiru, Ana Aurelino Flores Leão, o Chiru, o Aloísio, o Samuel, que era chamado Bodão. Era o baterista, né? Não era baterista, o Samuel? Não, o Samuel era do Legueiro. Bumbo Legueiro, mas ele tocava bateria também, não tocava? Não, era mais o Bumbo Legueiro. O baterista teve até o Anderson Oliveira, que também teve vários que passaram pelo grupo. Bem, tem tanta gente que eu até nem vou me lembrar que passou pelo grupo, mas os que firmaram mais tempo foi esses: o Aloísio, o Chiru, o Samuel, o Fabiano Leão do Chalé das Chaves, Fabiano Leão. Deixa eu me lembrar, mas tem mais. Tinha minhas gurias também cantavam comigo, a Miriam, mulher do Aloísio, e a minha filha Maria Clara. Então nós éramos 7 pessoas mais ou menos. Esse grupo durou 10 anos. Então vamos por aí, né? Nessa trajetória aí. Eu acho que tá assim, ó, tô conseguindo me esclarecer pra ti, né? Claro. Que é tanta coisa que vai vindo na memória. Pô, cara, e teu contato
Ah, é a história do escritório lá, assim, ó. Aonde Saída procura para Mário Lavras, Menezes? em Caçapava do Sul, saída para Lavras, né? Avenida Alfredo Duarte, ali próximo ao CTG Sentinela dos Cerros. Passou o CTG Sentinela dos Cerros, sentido centro-bairro, né? Antiga serralheria? Antiga marcenaria ali. Marcenaria. Antiga marcenaria, funcionou muitos Marcenaria, anos. claro. Serralheria de ferro. Agora tem o escritório e uma padaria. Tem uma padaria lá que eu alugo lá para um lado, lá tem uma padaria. E tem o escritório, tem do lado do Enlaces ali também, né? É fácil, tem o Enlace, tem a padaria, saída para Lavras, é bem fácil de nos achar ali. A placa que tem lá é no nome da minha esposa, porque ela é a fundadora do escritório, né? É Elaine Cléia Silva Menezes, Advocacia Previdenciária. Saída para Lavras, é facinho de nos achar ali. A última pergunta que eu te faço, que além de tu encerrar dizendo as últimas palavras do que tu quer, me diz uma coisa, vai ter um registro aqui, Chalé Cultural, Podcast Cultural 09, episódio 09, como eu coloco, como que nós colocamos Mário Menezes? É o advogado? É o músico? É o recuperador de pessoas? O ativista, né? É o ativista? Como tu gostaria de ser chamado hoje? Ora, se tu quer botar algo assim, pode botar até as hashtags aí, ó. É Mário Menezes, arte cristã, motivação, música, cultura, direito previdenciário e direito tributário. Essa é a vida do Mário Menezes. Então, Mário Menezes, advogado. Últimas palavras, meu amigo. Olha, eu desejo que você seja sempre abençoado na sua vida. Juliano, segue firme nesse teu trabalho, registrando a memória para o próximo aí, as pessoas que vão ouvir, a posteridade vai estar ouvindo isso aí, as histórias dos caçapavanos. Tem tanta história para nós falar aqui, nós vamos ter que marcar uma outra vez, eu acho, para nós lembrar. Não, eu falei em personagens que tem a certeza. Nikita, o Pedrinho Louco, o Dodeco, que tem histórias tremendas para nós contar. Eu me lembro do Dodeco, dava um pila para ele, o Barão na época, lembra? Tu lembra desse dinheiro? Tem gente que não vai conhecer, né? Vai ver no museu só. Um pila, o Barão carequinha lá, o Barão. Dá o Barão pro Dodeco, o Dodeco saía numa perna só. Dava uma risada lá da marcenaria e até o boteco do seu Aristide numa perna só. Tem história tremenda para contar. Deus abençoe, que em nome de Jesus Cristo seja próspero, abençoado e feliz, e que tu venha ter um encontro real e verdadeiro com esse Senhor que transforma a vida das pessoas e faz tu caminhar num caminho por demais excelente. Cara, muito Beleza? obrigado, meu Eu que amigo. agradeço. Abração, cara, tá? Valeu, hein? Valeu mesmo, cara. Tchau, tchau.